Uma das consequências também é o mofo. Isso também. Por quê? E aí, o mofo que gera às vezes nos imóveis, ele pode ser que ele não venha de uma infiltração também, tá? A gente não pode generalizar. Por quê? Porque o mofo nada mais é do que um micro-organismo que está ali crescendo. Isso, ele tem vida ali, né? E aí, na hora que tu tens um ambiente propício para o crescimento dele, normalmente é um ambiente mais escuro, mais úmido, com mais calor, né? A probabilidade que vai ter mofo é muito maior. Então, normalmente as pessoas que alugam um imóvel e quase não ficam no imóvel, às vezes o mofo em si na parede não é nem de uma infiltração. Às vezes é pelo próprio ambiente fechado que criou aquele mofo. Sim, sim. Só que, obviamente, uma infiltração vai aumentar a chance de acontecer o mofo na parede. Sim, exemplo disso é uma kitnet. Pode ser, né? Um imóvel tem muita construção em prédios também, que geralmente existe o apartamento térreo e que esse apartamento térreo, ele quase não pega sol. Ele quase não pega sol, ele pode ser que ele pega sol mais no verão e no inverno, às vezes tem posição solar aí, né? Tem posição que o imóvel foi construído e que às vezes aquele imóvel nem pega sol nenhum também. Isso pode ocorrer. Pode ocorrer. É tanto que às vezes acontece, né, aquele mofo lá no closet, ou então dentro do armário, que vai mofar as roupas, ou que vai mofar os sapatos, né? Que geralmente lá tem né, Gi? Porque é química, né? Aí muitas vezes o inquilino, ele quer colocar a culpa na estrutura do imóvel. Só que nessa hora tem que avaliar muito bem qual foi a situação que gerou esse mofo. Sim. Porque como eu falei, se tu tens um ambiente mais escuro, um ambiente que mantém tem fechado. uma umidade, de certa forma, porque a umidade a gente tem que pensar que ela não vai vir só de um encanamento do imóvel. Ela pode vir do ar, tanto que existe a umidade relativa do ar. Isso mesmo. Em alguns momentos, se o ambiente está mais frio ou está mais quente, tu vai ter um ar mais úmido ou menos úmido. Se tu tens um dia muita chuva, gente, por que as roupas não secam dia de chuva? Por causa da umidade. Porque a umidade relativa do ar é 100%. Isso mesmo. Então, assim, normalmente um processo de secagem, só para que vocês possam entender isso que eu estou falando, que a água ela não está só na questão do encanamento, ela está também no ar. Quando a gente fala em secagem de roupa, a roupa que está no varal, ela vai entrar em equilíbrio com o ar. Então, por isso que a roupa vai secar. Porque se tu tens uma umidade menor no ar, obviamente essa água que está na roupa vai para o ar. E aí, com o tempo, a água seca, a roupa seca. Quando tu tens um dia de chuva, mesmo tu estando dentro de casa, a umidade relativa do ar é 100%. Se é 100%, uma roupa que tu colocou no varal agora, ela já está em equilíbrio com o meio, já está em equilíbrio com o ar. Então ela não vai secar, porque já é 100%. Sim. Então, eu dei esse exemplo só para vocês entenderem que quando tu tens um ambiente fechado, e se tu tens calor, tu vai ter a umidade que vai vir a própria umidade do ar. Então, é um ambiente propício também para o crescimento do micro-organismo que causa o mofo. Isso mesmo. Então, aí nesse sentido, se tu tens um inquilino que ele fica mais fora do imóvel, deixa esse imóvel mais fechado, a probabilidade dele ter um cômodo que gere esse tipo de problema é maior. Eu inclusive, para variar, eu tenho historinha, né? Então, assim, eu tive um casal que eles ganharam ela teve um bebê e alugaram uma casa, um imóvel comigo, eles eram de outra cidade, né? Mas eles, assim, vamos dizer assim, não eram muito caprichosos, né? Eles alugaram uma casa aqui no centro de Tubarão, né? Numa parte alta, a casa ventilava legal, mas só que eles não abriam a casa, né? Eles não abriam a casa. E daí ela entrou na casa, tudo, né?
Aí o que ela começou em seguida já a reclamar, quando ela fazia, ela foi final do verão para o inverno, claro. Ela pegou todo o inverno neste móvel, né? E daí dizendo que o bebê começou com um problema de doente, né? Porque foi deduzido, aí eu fui lá, porque até então essa casa eu sempre administrava e nunca tive esse problema, né? Então eu percebi que eles mantinham o ar-condicionado ligado dia e noite e a casa totalmente fechada. E ela também começou a reclamar dos mofos no closet, que as roupas mofavam. Os sapatos dela, assim, teve sapato que ela bateu fotografia, parecia um verde até, né? Eu disse, meu Deus, mas isso nunca tinha aparecido isso, né? Então, então ela não abria essa casa e aconteceu isso. E aí, o que ela resolveu, né? Eles resolveram desocupar o imóvel, né? Só que ela quis alegar que o imóvel em si tinha problema. Só que os outros inquilinos nunca tinham reclamado disso, né? Isso, muito estranho isso, né? Então, aí eu cheguei para ela e disse, se vocês forem desocupar, vai ter a multa. Aí eles tiveram que pagar a multa contratual, que é o correto, não ficaram um ano no imóvel, né? Então, teve que pagar a multa. Nesse caso de aparecimento de mofo, quem trabalha com locação realmente tem que ficar também, vai outro alerta, que é o quê? Para poder analisar a origem, né? Isso eu volto mesmo. De novo na origem. Aí, ó, a origem, de onde veio, né? Pode ser por conta de um problema estrutural de uma infiltração? Pode ser. E aí, se é o problema estrutural, se é de uma infiltração com base em alguma coisa do imóvel, a responsabilidade claramente é do proprietário. Sim. Agora, se é um problema que tem a ver com esta questão da rotina do próprio inquilino, já não é problema do proprietário, é problema do inquilino. Então, são casos que realmente, quando envolve água, quando envolve vazamento, quando envolve infiltração, tem que ser olhado com cuidado, porque ele pode ser tanto de responsabilidade do proprietário quanto do inquilino. O que vai depender é a causa. A causa. Tem que buscar a causa. Não adianta ir lá, né, dar o remedinho, o efeito. Medida paliativa nessa hora não funciona. Não funciona. Medida paliativa porque não funciona. Normalmente remedinho não funciona. Ela vai gerar um problema maior futuramente. Isso mesmo. Que foi o caso do rapaz que colocou a bacia embaixo da pia. Olha só. Ele não resolveu o problema dele, mas não resolveu o problema em si, né? Ele não curou a causa. Ele só tomou um remedinho. Exato. Deu um remedinho paliativo ali botando a bacia. Mas teve uma hora que estourou esse negócio e teve que ser resolvido, né? Então eu sempre digo que nós corretores, nós temos que ter um olhar diferente para cada situação, para cada imóvel, né? E na medida que você vai exercitando isso, você vai ficando experiente nisso. Cada caso, né? É um caso. Porque cada caso é um caso. Vai ser sempre um caso.